E aí, gente, além disso aqui, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, né? A gente vai divulgar mais um livro que é sobre vários temas da ciência da computação, né? Mais focado em games. E o nosso principal tema desse livro, nosso maior capítulo, é sobre o Tibia, né? E sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, pra ficar mais dinâmico, eu achei melhor ir falando enquanto eu jogo aqui um OT. E basicamente o que a gente vai falar é um pouco sobre esse capítulo, né? Porque o livro em si, ele não é só sobre o Tibia, é sobre vários temas diferentes, né? Na ciência da computação, mas ele não é só sobre o Tibia. Mas eu só vou falar sobre o Tibia nesse vídeo, né? Então, no geral, o que a gente vai fazer é uma análise econômica e política do Tibia global, né? A gente também vai falar de OTs na versão em português, tem a versão em inglês do livro também, mas no geral a gente vai falar mais sobre primeiro as guerras que aconteceram no Tibia ao longo do tempo, né? Ao longo do desde 2017, principalmente as de 2005 e 2017, né, em Rubera e Jalera. E depois a gente vai falar sobre o que é propriedade e o mundo virtual, que é um tema recorrente nessa área, né, de mundos virtuais, que é uma área que está crescente, principalmente com a vinda do metaverso, mesmo se funciona ou não. Então é um tema extremamente importante do ponto de vista acadêmico, né? E a gente escreve um pouco sobre isso no livro, né? Como por exemplo GPs, que cada 5k de GPs, que é 5 mil moedas, né? É normalmente 11 reais, 12, depende do servidor, né? Então é um dinheiro que na prática ele é dinheiro de verdade, né? Mas também é dinheiro de um jogo. E não é uma moeda virtual, é uma moeda do jogo, né? Porque por mais que seja virtual, é uma moeda que é atrelada ao jogo. Tem também as Tibia Coins, que são moedas que são atreladas ao jogo. Você pode comprar itens, personagens no jogo, mas que também tem um rastreamento com o euro, né? Então é uma moeda um pouco diferente. E ela não tem tanta variação, mas o preço dela para você comprar com GPs, né, com dinheiro do jogo também muda de servidor para servidor, que o GP vale outros tipos, tipo, varia o preço do GP. O, o 5K dele é de servidor para servidor no caso do time global, né? A gente explica questões do porquê XP e também a questão do GP são propriedades, né? E qual que é o sentido de propriedade no mundo virtual, né, do ponto de vista acadêmico. Aí, citando alguns papers também relacionados a isso, a gente fala da questão que, na verdade, as contas e os personagens que a gente tem no jogo, eles são, sim, devem ser considerados propriedade intelectual, né, de certa forma. É uma propriedade que é intrínseca a você, né, você gastou tempo e recursos, né, no caso do global você paga premium account e tal. Então, obviamente, é uma propriedade que até deveria ter amparos legais, né, no futuro, não no momento, mas em jogos MMORPG tem que ter sim um amparo legal para o roubo de forma legal, porque tem as leis do jogo, né? Obviamente, se você morrer por um cara, vai ser honesto, o jeito que você perdeu seus itens que valem dinheiro na vida real, né? De repente, seu set pode valer 5 mil reais, 10 mil, não importa o seu personagem, de repente. Mas se você for hackeado, como a gente fala também no livro, né, nesse capítulo, obviamente você tem algo que é ilegal, que é algo que é legal nas regras do jogo, né? Que é legal na vida real também, né? Tem leis contra isso. E obviamente a pessoa tem que ser penalizada conforme também a questão do valor do personagem também, né? Então, se alguém hackeia uma conta que tem vários, múltiplos personagens, que a soma deles pode valer, por exemplo, 80 mil reais, que é algo recorrente no Tibia, então obviamente deve ser visto isso como algo, uma penalidade maior, né? Porque obviamente é dinheiro de verdade. É literalmente dinheiro que está sendo desonestamente adquirido através de uma forma online, né? Aí você pode falar, não, mas é só um jogo 2D virtual, mas o que importa é a questão de valor, né? A questão de propriedade. E se a gente hoje considera, por exemplo, moedas virtuais como criptomoedas como propriedade, então
Tibia Coins também são, e os próprios personagens e itens do jogo que valem muito dinheiro também. Então tem essa discussão, né, do que é propriedade no mundo virtual, né? Qual é o significado do ponto de vista acadêmico, né? E tem uma tese que a gente cita que fala no geral, não só sobre, não fala sobre Tibia, mas fala sobre outros MMORPG, né? Sobre essa questão, né, de propriedade, o que é propriedade no jogo. Ele fala, por exemplo, de como essa questão de propriedade difere do mundo real, né? Porque provavelmente se eu pegar um item aqui e deixar no chão, ele pode ter aquele clean up do jogo e ele parar de existir, o que talvez não aconteça na vida real. Mas no geral é algo extremamente importante que a gente entenda que no mundo virtual também a gente tem essa questão de propriedade, a gente tem que definir isso do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista legal, né? O que é propriedade nesses jogos, né? Então é algo que a gente discute com detalhes. Nossa, só falta morrer. Acho que eu não vou morrer não. Acho que eu tenho que focar aqui. Calma que agora eu tenho que focar um pouco. Isso que eu não deveria ter entrado aqui, né? Mas, enfim. Além disso, a gente fala também sobre Guild Bank. Então, o que é Guild Bank? É basicamente uma conta que as guildas elas administram, né? Que o jogo permite que elas administrem. Só os líderes podem tocar nesse dinheiro. Mas é um dinheiro tipo imposto pago por players que vai para essa conta geral, né? E aí eles pagam de 20 a 25 Tibia Coins, alguns pagam 30, mas é um imposto que a guilda cobra, a maioria das guildas cobra, para que o player ele tenha use todos os recursos da guilda, né? Como por exemplo, se você é do dominante, para você poder usar desses recursos que a guilda oferece, né? De você ter um respawn só seu. Que a gente fala dessa questão, né, de como política nessa questão de guilda é importante em questões de guerras e também para players conseguirem ganhar seu ganha-pão, né? Tem pessoas que vivem de Tibia. A gente fala também sobre isso no livro, nesse capítulo. A gente fala sobre... Eu usei mais uma palestra do Rubini e do Nathan que é relacionada a esse tema, né? Sobre essa questão de o que é legal ou não dentro da Guild Bank, né? Do ponto de vista econômico, é imposto. É um imposto que tem aquela questão, o imposto é roubo no jogo virtual, né? E essa Guild Bank normalmente é administrada por 2 players, né? Ou mais. Até o Rubini fala que até faz planilha pra isso, né? Tem que ser administrado da melhor forma. E os players normalmente eles não perguntam muito o que o dinheiro é feito, né? O que é feito com esse dinheiro, mas é o dinheiro de verdade que está sendo utilizado pela guilda para guerras, para tomar servidores, para comprar personagens, enfim. Tem essa questão, será que alguém, como guilda, usa esse dinheiro de forma ilícita, né? Sem o conhecimento dos players, né? Então tem essa questão de transparência nesse contexto. Tem também a questão do preço da Tibia Coin relacionado a outras moedas, né? Como o Yen, como o próprio Real, como o próprio dólar. E dá pra ver que, no geral, o Tibia Coin tem um valor monetário maior que muitos países, né? América do Sul e até da Europa. Da Europa não, porque o euro é mais. Mas as rubras da Rússia também é maior, enfim. Então, no geral, é algo extremamente importante entender que o dinheiro do jogo tem um valor monetário significante, né? Então, as pessoas conseguem fazer dinheiro de verdade, principalmente no Brasil ou na Venezuela, por exemplo, que a gente fala também sobre esse tema, né? Um jogador da Venezuela que estava fazendo dinheiro durante os problemas econômicos de lá, né? Com o banco e tal. E ele conseguiu sobreviver e sustentar a família através do jogo, né? Ele tinha 3 personagens que ele usava pra fazer uma renda mensal aí que dava pra sustentar a família dele na Venezuela, né? Então tem essa questão também do trabalho do Tibia, né? Através do Twitch também de outras coisas. Tem outras formas também, services que o jogador ele pode meio que ser pago pra upar um personagem, ou upar a skill do personagem, ou pegar dinheiro
pro cliente, né? Então, farma aí dinheiro pra mim que eu tô cansado, tô trabalhando, você farma aí. Não quero usar bot pra não ser banido. Então a pessoa pode pagar por isso por hora, né? Mas é basicamente isso, né? Tem essa questão também. A gente fala sobre OTs, sobre a diferença de econômica em OTs. Então você tem uma inflação obviamente maior em OTs. E a gente vai usar uma equação aí de um paper russo, de um artigo russo aí, relacionado a que eu vou usar mais ou menos para definir como é essa inflação, né? Ela é mais ou menos, você pega a dificuldade do server e você faz vezes o grupo de elementos que contém o preço do jogo, o preço dos itens, né? No jogo, que são definidos pelos jogadores normalmente, né? E a questão é que a dificuldade ela sempre vai aumentar a inflação do jogo, principalmente para itens de valor mais alto, né? Então ele tem que ser um item de 40k mais, normalmente a inflação ela fica grande, né? Como o da Dragon, Scale Armor, entre outros itens, tá? Então a gente fala sobre isso também, sobre como a inflação em OTs funciona, né? E a gente provê alguns recursos acadêmicos simples, mas relacionados a como entender isso do ponto de vista mais correto, né? E por fim, a gente termina, né? Falando sobre bots. A gente fala sobre bots no geral, né? Quais são os bots mais conhecidos. A gente não fala que bot é correto usar, tá? A gente sabe que bot é errado. Mas a gente fala sobre bots conhecidos. O problema deles em aumentar a inflação no jogo, né? Porque com mais itens no jogo, os preços dos itens aumentam, né? Você deprecia o valor dos itens também. E diminui a dificuldade do jogo também com bots. No geral, que os players vão ter mais acesso a itens mais rápido, né? E com mais itens no jogo, esses preços vão ser menores, enfim. E também a gente fala sobre usando template matching, né? Que é o vídeo que eu fiz anterior, pra fazer visão computacional no jogo, né? E além de também o uso de inteligência artificial também no Tibia, né? Como que seria usar uma inteligência artificial no jogo. Então a gente também fala sobre esse tema. Só que tenho que concentrar aqui que eu tô meio ruim. Então, assim, é a melhor parte, na minha opinião, porque a gente fala com bastante detalhes sobre bots de inteligência artificial, né? Usando reinforcement learning, como que um bot de Tibia poderia ser criado, né? A gente até cita um paper de brasileiros relacionados a esse tema, né? Que fizeram um bot que não usa tanto inteligência artificial, né? Mas usa um algoritmo chamado A-Star. A gente explica esse algoritmo, como funciona. Alguns bots talvez usem esse algoritmo também para achar o melhor caminho dentro de um espaço, de um mapa, né? Então você basicamente converte, por exemplo, essa imagem do jogo, você converte ela para RGB, converte ela para um grid no código, né? Você faz isso. E depois de fazer essas duas coisas, você converte esse grid, vai se constituir em vértices e arestas que vão estar no mapa, na tela do jogo, né? E assim você pode separar as coisas que definem o caminho do seu personagem no mapa, né? Então eu já vi bots fazendo isso no Demolidores. Então a gente fala sobre isso, né? Como esse algoritmo é importante para uma inteligência artificial que consiga explorar o jogo, né? Então tem essa questão de exploração, né? O que é exploração? É o sistema aprender a andar aqui que nem eu tô andando. Eu sou um ser humano, né? Eu tenho o mínimo de inteligência possível para pelo menos andar aqui sem morrer. E os bots conseguem fazer isso, mas eles não aprendem, né? Simplesmente são estáticos, né? Eles não aprendem a melhorar. Então por isso que os bots de IA são melhores, porque no fim eles vão aprender a ser melhores que bots normais, né? A gente vê isso com o próprio AlphaGo, o AlphaStar, que joga StarCraft 2, né? O IA que joga StarCraft 2, o AlphaZero que joga xadrez. Todos esses bots de IA, eles são melhores do que os bots tradicionais porque eles aprendem. Então tem essa questão, né? Se o bot não aprende, ele obviamente é estático, né? Ele só depende do que o programador melhore ele, né? Mas o programador é limitado, né? Então às vezes o programador não tem como melhorar o bot como a gente queria, né? Ou iria querer. Então por isso
que tem essa questão de relacionado ao o sistema de inteligência artificial seria muito mais eficiente, né? Obviamente você não ia usar isso no Tibia padrão, porque seria ilegal, mas você usaria no em OTs, que OTs pode usar bot, né? Então normalmente a gente testaria isso daí em OTs. Seria até mais fácil. Não teria nenhum problema de ter que hackear o próprio jogo pra não detectar não detectar o sistema, né? Então é melhor fazer no OT, que aí tem menos problemas e aí não é legal, né? Mas um bot de IA, ele normalmente usaria Reinforcement Learning, que você tem um sistema que ele aprende ao longo do tempo, usando um sistema de recompensas e penalidades, né? Já falei sobre muito isso no canal, até a parte matemática. Então, por exemplo, eu tô aqui atacando os monstros. Então, quando matar os monstros seria uma recompensa, né? Tá fazendo uma coisa certa. Por exemplo 0.5 de recompensa. Aí morrer no jogo, por exemplo, seria uma penalidade. Então seria menos 10, por exemplo. Então você tem um sistema chamado Key Learning, né? Que você tem uma tabela de recompensas e penalidades que o sistema de IA vai tendo para aprender o que ele deve ou não fazer. No fim são valores numéricos que ele vai tentar maximizar os valores, né? Então obviamente se ele tem muitas penalidades, o valor dele vai ser menor. Aí ele vai ter que resolver isso, né? Ele tem que fazer o valor ser o mais alto possível, né? A gente chama isso de função de valor. Então, reinforcement learning tem a ver com isso, né? Recompensas e penalidades para o sistema aprender, né? É tipo, vamos supor que se você, quando você era pequeno, toda vez que você tirasse 10 na prova, você ganhasse um jogo de videogame, né? Obviamente você ia se esforçar para conseguir ganhar esse jogo, para conseguir essa recompensa, né? Então, no caso, a recompensa é mais ou menos nesse sentido, né? No caso, são valores numéricos que o sistema vai ter que maximizar, né? Obviamente no começo ele começa ruim, mas depois ele vai aprendendo com o tempo. E até no livro que a gente escreveu sobre inteligência artificial nos games, isso daí fica mais claro, né? Outra forma para usar no Tibia também poderia ser o Imitation Learning, para criar um bot de IA no Tibia, que você usa vídeos, por exemplo, vamos supor que eu estivesse gravando isso daqui. Eu tenho vídeos, na verdade, gravados de eu jogando nesse servidor. E eu usar isso como base para o sistema aprender, né? Então ele vai ver os vídeos, analisar os pixels ao longo do tempo, usando algo chamado Temporal Difference Learning, né? Que é a diferença dos frames ao longo do tempo, né? Da minha movimentação. Então eu tô movimentando aqui, isso daqui tá a 30 frames por segundo, por exemplo, e ele vê a diferença nesses frames para entender o meu posicionamento e depois copiar isso. Tem uma técnica chamada Behavioral Cloning, que o sistema também usa as teclas pressionadas, o movimento do mouse também para aprender. Foi usado em Minecraft, muito isso daí, para ensinar um sistema a pregar diamante e tal, de A. E isso daqui também seria bom no Tibia, né? Então o sistema meio que aprende com o que eu tô fazendo. O problema é que o sistema ele vai ficar só bom no nível do jogador. Então isso é um problema, né? Porque a gente quer que ele fique melhor que o jogador. Então normalmente é usado a Imitation Learning ou Behavioral Cloning junto com Reinforcement Learning, né? Então são usados conjuntamente, os dois juntos, para ter um melhor resultado, né? Tem outra coisa chamada Meta Learning, que é um sistema aprender a aprender, né? Então a gente tem uma coisa que se chama parâmetros, né? Que são os parâmetros aprendidos pela IA ao longo do tempo. E esse sistema de Meta Learning ele ia aprender a melhorar esses parâmetros, né? Então é como, vamos supor que eu tô ruim no Tibia, né? Então eu quero aprender a ficar melhor. Então cada vez mais eu vou vendo novos mapas, vendo melhores formas de eu aprender a jogar o jogo da melhor forma, de uma forma mais correta, né? Então eu tô cada vez melhorando, né? Isso é algo normal para seres humanos, mas numa IA a gente não vai, no caso do MetaLearning é para ensinar a IA a aprender melhor, né? A ela conseguir melhorar o seu aprendizado por si mesma, né? Não só aprender a jogar o jogo, mas melhorar a forma que ela aprende, né? Isso que é MetaLearning. Eu creio que Reinforcement Learning, Imitation Learning e MetaLearning vão ser um futuro de IA em jogos, pelo menos. Não sei se no futuro de IA em geral, mas IA de jogos com certeza. Então a gente fala bastante sobre bots, com bastante detalhes. Com certeza não tem outro livro de Tibia. Capítulo, né? Porque não é só sobre Tibia. Mas é umas 60 páginas só sobre Tibia, 65 se não me engano. Então provavelmente é o melhor livro que contém conteúdo sobre Tibia acadêmico, né? Então a gente usou mais ou menos umas 30 referências
Então, é um conteúdo acadêmico, como todos os artigos que a gente escreve. Não é um conteúdo tipo de blog da vida. É um conteúdo acadêmico. Eu poderia publicar num paper. Se eu tirasse as partes de guerra lá, eu poderia publicar num jornal acadêmico. Mas eu prefiro publicar no meu próprio livro, que é mais fácil e não tem nenhum problema de ter que mudar coisas e tal. Eu tenho mais liberdade também do que eu escrevo. Então, é isso. O livro tá na descrição. A gente fala sobre diversos outros temas que talvez não tenha citado. Principalmente sobre as guerras, a gente pendura muito nisso. A gente fala bastante de texto também, como eu falei antes, com detalhes, né? As diferenças aí em questão de inflação. Mas no geral é um livro que talvez seja bom e nostálgico para pessoas que jogam o jogo. E também para pessoas que têm interesse em aprender como bots funcionam, principalmente de IA. Então, no geral era isso. O livro tá custando R$ 12, se não me engano, ou 13. Tá na Amazon, então você pode ler pelo Kindle. No momento não tem a versão física, mas se as pessoas quiserem eu posso fazer a versão física, né? Daí não é difícil. E basicamente é isso, só tem que fazer a conta na Amazon. Pelo Kindle Unlimited, que é tipo Netflix de livros da Amazon, você pega de graça. Então você tem o Kindle Unlimited, você já pega de graça sem problemas. Então também tem essa opção. Mas era isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. E eu não sei se eu vou escrever mais sobre o Tibia. Talvez eu vou escrever sobre outros MMORPG. Mas provavelmente eu vou. Como a Amazon permite que eu mude o livro o quanto eu quiser, talvez eu vou mudar o livro e adicionar mais coisas no futuro, né? Próximo. Talvez eu adicione mais coisas. Provavelmente isso vai acontecer. Eu vou adicionar mais. Eu tipo, já adicionei várias coisas durante a publicação, né? Então provavelmente eu vou adicionar no futuro mais coisas no livro. Então era isso. Até o próximo vídeo. E boa leitura se você decidir adquirir o livro, né? Então, até o próximo.